Boa noite, Thalita. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo certo. Bem também. Cansado. Vai dar certo. Vai. Cadê o povo? Hum. Oi, Amanda. Hi, teacher. Tudo bem? Sim. Sim. Oi, Faio. Sim, tô bem, e você? Tô bem também. Cansadinho, mas tô bem. Algum de vocês estava na monitoria agora, hoje mais cedo? Eu tava. Tinha muita gente? Tinha 5 pessoas. Ok. Esperar um pouquinho, ver quem entra. Daqui a pouco a gente começa. Hum. Essa aula você vai corrigir os exercícios, teacher? Que exercício? Do simulado? Nossa, já foi o suor de vocês, né, gente? Pelo amor, eu tinha que fazer isso. Nossa senhora, eu vou fazer. Mas eu acho que vai ser na aula que vem, tá? Perdão, eu não tinha pensado nisso. Nossa, eu esqueci que tinha sido nesse, eu achei que fosse no próximo. Vixe, Maria. Vou fazer. Vou corrigir ele direitinho. Eu tenho essas questões aqui. Hum, Não, na verdade, vocês preferem que eu corrija logo hoje e continue com a matéria na aula que vem? Ou eu faço o contrário? Dou a aula de hoje normal e aí corrijo ele na aula que vem? Pra mim, tanto faz. Oi, Bela. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia? O que que você prefere? Você prefere matéria ou correção de simulado? Eu prefiro o que você preferir. Sua E, alegria é minha ó, alegria. Bom te ver feliz. vamos só deixar uma coisa que eu gostei disso, isso me deixou chateado. Mas não tem resposta certa, não, tá? Eu estou só perguntando se vocês Tá certo? preferem mesmo. Então é isso mesmo. Prefiro qualquer coisa que você quiser, que a Thalita quiser, a Amandinha. Tô de boa. Então tá Eu não tô certo. conseguindo dar uma estudada fiel, assim, ultimamente. Então, depois eu vou precisar rever tudo pelo YouTube mesmo. Justo, justo. Thalita, tem alguma preferência? Thalita? Fez igual o negócio aqui de terror, né? Faz... Pois é, pareceu um Darth Vader, assim, sabe? Tipo, Darth Vader, isso ai, mesmo. é minha fada. Thalita? Eita, sumiu mesmo. Oi, Fernanda. Boa noite. Boa noite. Fernanda, você... não, Thalita, não tá saindo, não. Fernanda, você prefere hoje que eu corrija o simulado ou que eu dê matéria normal? Thalita, a pergunta é essa. Acho que corrigir o simulado é interessante, É? eu acho. Pronto, então tivemos duas abstinências e dois simulados, então vamos corrigir o simulado. Deixa eu mudar aqui minhas coisas. Aí já vai ficar lá o coisa da aula que vem, mas não tem problema, porque aí na aula que vem eu faço ele. Que bom que correção eu não preciso
não tem muita dificuldade, né? Espera lá. Opa. Será que eu abro o simulado? Não, não, né? Onde que foi parar? Não, eu quero o simulado 2. Cadê o simulado 2? Não, esse é o 1. Não, peraí, deve ser esse aqui mesmo. Ah, é esse aqui mesmo. Chegou mais alguém? Aí, Guilherme, boa noite. Tudo bem, meu Boa caro? noite. Tudo bem. Ô, rapaz, arrume aí, por favor. Isso, obrigado. Então, vamos lá, né? Começar logo. Boa noite, Letícia. Não sei se você já está me ouvindo. Parece que não entrou no áudio ainda. Mas vamos lá. Tcharam. Olha, se eu tivesse pensado nisso antes, eu teria, eu teria feito de uma forma diferente, mas eu infelizmente não pensei nisso antes. E então a gente vai fazer de um jeito que talvez seja um pouco esquisito, mas que vai dar certo. Eu vou abrir aqui a questão, aí leio, e aí, se precisar, eu uso essa lousa aqui para resolver alguma coisa, ok? Mas tem muitas que eu acho que não vai precisar. Mas eu queria um apontadorzinho de laser. Será que eu... Ah! Cadê? Opa! Não, 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 não. Ah, que legal! Vixe, Maria. Não, peraí, fiz uma coisa errada. Sai. Opa! Rapaz, As questões de simulados eram todas médias e difíceis ou tinha fácil também, em física? então, eu não faço ideia. Eu não selecionei sabendo dessas características assim, da classificação oficial, por assim dizer. Mas eu tentei colocar questões um pouco mais fáceis. E especialmente porque esse conteúdo na física é um conteúdo que teoricamente não é muito difícil, não. Ele é bem mais conceitual, ele é mais lógico do que realmente você ter que fazer conta e tal. Então eu preferi deixar as questões um pouco mais fáceis também, sabe? Perdi um pouco no Ai, meio tô igual disso o do Vigor, tô lascada. Vocês estão conseguindo Meu, ver o laserzinho aí? Sim, tá dando para me ver. Tá? Beleza. Pois vamos nessa, vamos começar aqui que vai dar certo. Primeira questão difícil. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse deslocando o móvel para mudar de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Então, obviamente tem um erro de interpretação, porque a gente sabe que se você empurrar um móvel, o móvel vai se mexer, né? Não é assim que funciona.
Mas realmente a terceira lei de Newton diz que se você puxar o móvel puxa você de volta. Mas qual que é o problema então disso? Vamos olhar uma por uma. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Mas, enfim, a força de ação é aquela exercida pelo garoto, isso não diz nada. Força resultante sobre o móvel é sempre nula. Não, nem sempre. Se ele mexer o móvel, a força não vai ser nula. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Duvido que se anulem, mas ainda assim não faz diferença para a gente. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Não, isso nunca é verdade. A força de ação é sempre exatamente igual à força de reação. É isso que a lei fala. Por último, o par de forças de ação e reação não atuam em um mesmo corpo. E é isso aqui. Porque o menino... Deixa eu ver se eu consigo. O menino... Tá aqui o menino... esse bicho some. Bom, enfim. O menino vai empurrar o móvel, e é como se o móvel estivesse empurrando o menino. Então, essas forças não podem se cancelar. Alguma coisa diferente vai ter que acontecer com eles, porque são forças diferentes. Eu não posso cortar forças de corpos diferentes assim, não é assim que funciona. Então, o móvel empurrar o menino, uma coisa vai acontecer. Assim, se você empurra um móvel, normalmente você vai ter que endurecer seus braços, porque ele realmente te empurra para trás. Mas como você está fazendo a força e andando, ele vai acabar andando junto com você. Se de alguma forma o móvel estivesse andando, ele ia lhe empurrar, né? Tipo um carro. Imagina que você está parado numa rua e um carro pega em você e sai andando. Ele vai sair lhe empurrando. Ele consegue resistir melhor né? Ele consegue vencer o seu atrito mais do que ele, né? Você venceu dele. E o contrário com o móvel. Tudo bem? Então essa aqui é letra E. Faz sentido? Sim, essa eu errei de bobeira. Eu coloquei a D. D? A D é força de ação um pouco maior que a força de... Não, porque as forças de ação e reação são sempre iguais. Elas têm exatamente o mesmo módulo e mesma direção, em sentidos opostos. Essa é assim que a lei fala mesmo. Toda ação tem uma reação igual e contrária. Então elas têm que ser iguais. Quer dizer, elas têm que ser, não, elas são. Para um salto no Grand Canyon usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto as motos deixem a pista horizontalmente ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente porque... Eu mostrei esse vídeo para vocês? Eu acho que eu mostrei, não mostrei? O vídeo da bola de boliche e as penas caindo. Esse sim. Eu ia falar da moto, eu não mostrei, Não, da moto não. Da bola de boliche e das penas caindo sem resistência do ar, que elas vão caindo bem igualzinha. E por que isso acontece? Porque, olha só, possuem a mesma inércia? Não, elas não possuem a mesma inércia. Primeiro, porque a inércia não é exatamente uma coisa que você possui. Segundo, porque elas têm massa diferente e a inércia está ligada com a massa. Estão sujeitas à mesma força resultante, não pelo mesmo motivo. A massa delas é diferente, a força resultante vai ser diferente. Elas têm a mesma quantidade de movimento inicial. Também não, a quantidade de movimento é uma coisa que a gente não estudou, mas a quantidade de movimento também está ligada com a massa, então não. Adquirem a mesma aceleração durante a queda. Tá aqui. As duas têm a aceleração da gravidade, e apenas. Por causa disso, quando você faz as contas de queda livre, a massa não interessa. Como são 2 motos, as duas têm o mesmo formato e elas foram abandonadas na mesma altura, elas vão cair igualzinho.
porque a resistência do ar não vai influenciar muita coisa para fazer diferença entre as duas. Então, elas duas vão cair bem igualzinho, com a mesma aceleração. Tudo bem? Aí elas são lançadas com a mesma velocidade horizontal, mas isso aqui não interessa para a gente, não. É essa daqui. Letra D. Ok? Opa, não era para eu ter tocado. Mas tá aqui, ó. Só para mostrar que eu não tô mentindo, que é essa mesmo. Alguma dúvida? Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem, porque eu vou andando, tá? Para a gente conseguir corrigir o máximo possível hoje. Mas, então, se tiver alguma dúvida, vocês me parem e perguntem. Segundo Aristóteles, uma vez deslocado do seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando movimentos chamados de naturais. Já em movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquiriria um movimento natural. Posteriormente, Isaac Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado através da lei da... Então vamos lá. Para Aristóteles, imagina que tem sei lá, acho que ele está pensando em coisas tipo rio, sabe? E o rio tem a tendência de andar normalmente. Esse pedaço do começo, para mim, ainda é muito esquisito. Mas esse outro aqui, a gente tem uma ideia mais legal. Já em um movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Então, por exemplo, uma laranja caindo, uma maçã caindo. Ela cai porque rompeu o bilotinho dela lá, o caule, né? E aí ela cai porque aconteceu uma coisa que forçou um movimento. Aí ela cai, parou, né? O chão parou, então ela vai parar de cair. Essa seria a ideia de Aristóteles. Mas aí Isaac Newton confrontou com qual lei? Aí já está aqui de primeira, a inércia. A lei da inércia é a lei que fala exatamente sobre isso, né? Que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. E um corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Um corpo que tem aceleração igual a zero tem a tendência de manter a sua aceleração igual a zero. E essa é a contestação, né, ao que Aristóteles falava do movimento natural. Ação e reação lida com outra coisa, lida com pares de forças, não tem a ver com movimento, né? Isso aqui é uma outra história. Gravitação universal com outra coisa ainda, né? Tem a ver com as leis da gravidade, isso aqui é uma outra parada. Conservação da massa, isso é um negócio da química, não é nem com a gente. E conservação de energia também está falando de outra coisa, está falando de energia. A gente vai ver isso, inclusive, na aula que vem. Então, essas aqui estão falando água de salsicha. É a inércia. Letra A. Ok. Ó, ao soltar um martelo e uma pena na Lua, em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. Aquele vídeo lá da bola de boliche das penas, né? A ideia é a mesma. O cientista italiano Galileu Galilei, que viveu de 1564 até 1642, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. Na demonstração, o astronauta deixou cair em um mesmo instante, de uma mesma altura, um martelo de 1,32 kg e uma pena de 30 gramas. Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais inércias, não, porque eles têm massas diferentes. Impulsos também não, é um conteúdo que a gente não viu ainda, mas ele também está ligado com a massa. Então, não. Trabalhos também não, também massa diferente e o trabalho vai ser diferente. Acelerações, que sim, eles têm igual aceleração. A aceleração da gravidade é a mesma para os dois, porque os dois estão no mesmo local, então eles têm a mesma aceleração gravitacional. Por causa disso, eles caem iguais. Não tem a mesma energia potencial também, a gente vai ver isso na aula que vem, mas é isso. Letra D. Eles têm a mesma aceleração que a gravidade.
aceleração gravitacional. Ok? Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante v0 sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Então, olha, essa aqui é que nem a do desenho, né? Ele anda um tanto, aí para aqui e cai de repente, trum, direitinho para baixo. Ele já está falando que não é assim que funciona, né? Na questão, ele já deixa meio claro que isso aqui é mentira. Então, não. E aí dá para pensar um pouco essas outras aqui. Imagina, você já deve ter feito isso, rolado uma bolinha assim da mesa, alguma coisa parecida, e ela caiu. Ela não cai retinha, assim, trum, como se você tivesse jogado, né? Como se lançado ela nessa direção certinho. E também não cai assim, porque você lançou ela com alguma velocidade para frente, então ela tem que ir para frente um pouquinho. Então é uma coisa tipo assim, ó. Ela vai ter uma certa velocidade para frente, mas como ela não está mais rolando, não tem nada mais mantendo essa velocidade para frente, ela vai diminuir. Então ela vai parar de ir para o lado lentamente e até parar mesmo, né? Que é quando ela bate no chão. Mas para baixo ela vai cair um tanto, porque ela não tem mais a mesa segurando. Então ela vai ganhar a aceleração da gravidade e vai cair rápido para baixo. Então ela anda um pouquinho para o lado e vai caindo rápido ao mesmo tempo. Tanto é que aqui em cima, que a velocidade ainda é maior, ela anda um pouquinho mais para frente. Aí ela vai andando cada vez menos para frente e mais para baixo, até bater no chão. Certo? Por isso também que não é essa aqui, né? Por que ela ia dar essa desacelerada aqui no final, assim? Isso aqui não faz sentido. Então, letra D. Ok? Essa questão aqui eu fui olhar depois, ela ficou esquisita e eu peço perdão. No original tinha uns pedaços que estavam em negrito e fazia mais diferença. O Google Docs não deixa. Então, perdão por isso. Mas vamos lá. Rua da Passagem, isso é o nome de uma música. Os automóveis atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, menos peso do pé no pedal. Isso é uma música chama Rua da Passagem. O trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes, de 1999, ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere dois automóveis A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada, dessa campanha aí, né, a favor de um trânsito seguro. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial t igual a 0 segundos, quando avistam um semáforo amarelo que indica atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos, um entre os instantes 10 segundos e 20 segundos, e dois entre os instantes 30 segundos e 40 segundos. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo ao quadrado, nos intervalos 1 e 2, respectivamente? Então, olha só, essa aqui vai ter uma continha, né? Vamos analisar. Ele quer o motorista imprudente. O motorista imprudente é o A, né? Ele fala, o A é conduzido por um motorista imprudente, o B por um motorista consciente. Então, a gente vai analisar o motorista A, que é esse aqui. Ele está nessa velocidade de 10 metros por segundo aqui, né? Começa em 10 metros por segundo até dar 10 segundos. Né? 10 segundos a partir do começo dessa marcação. Aí ele acelera até 30 metros por segundo até chegar a 20 segundos. Aí ele fica a 30 metros por segundo por 10 segundos e quando chega lá em 30 segundos, ele começa a frear e freia até 0 metros por segundo em 40 segundos, certo? Então, ele quer as taxas de variação da velocidade. Taxa de variação da velocidade é a aceleração. Então, ele quer a taxa de variação da velocidade
de 10 segundos até 20 segundos e depois de 30 a 40 segundos. Como que a gente faz isso? Não é difícil. Vamos lá. Eu vou sair disso aqui. Como é que eu saio disso aqui? Sai você rapidamente. Olha só. Lá no gráfico, né? A gente lembra que o motorista A tem velocidade inicial igual a 10 metros por segundo. Velocidade final do 1, né? Do primeiro intervalo. A velocidade final desse intervalo é de 30 metros por segundo. Certo? E aí ele quer a aceleração. A aceleração, se a gente for lembrar, ela é a variação da velocidade dividida pelo tempo. Variação de velocidade é igual a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, eu tenho que a aceleração em 1 vai ser igual a velocidade final em 1 menos a velocidade inicial, V0, em 1. Dividido pelo tempo, que foram 10 segundos. Tempo. Então, a aceleração em 1, eu vou botar para cá, acho que vai ser mais fácil. VF1 menos V0, 1. VF1 é 10. VF1 é 30, V0, 10. Então, 30 menos 10, dividido por 10. 30 menos 10 é igual a 20. 20 dividido por 10, 2. Certo? Metros por segundo ao quadrado. Vamos ver se a gente já consegue responder. Ó, no primeiro intervalo, ela é 2. Tem 3 aqui que começam com 2. Então, mas pode ser uma dessas 3. A gente já corta A e corta E. Uma dessas 3 aqui. Vamos olhar a outra, então, né? Na 2, deixa eu mudar de corzinha, que agora eu sou chique, posso fazer isso. A velocidade inicial 2 é 30 segundos. 30 metros por segundo, perdão. 30 metros por segundo. E a velocidade final 2 é 0 metros por segundo. E a conta é a mesma. A aceleração é igual a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo. Isso vai ser 0, velocidade final 0, menos 30, dividido pelo tempo 10 segundos. 0 menos 30, menos 30, dividido por 10, eu vou botar isso aqui embaixo. Aceleração em 2. 0 menos 30, menos 30, 10 menos 3 metros por segundo ao quadrado. Certo? Por que menos? Porque ela está dividindo. Certo? Ela está diminuindo, perdão. Está indo de 30 a 0. Então, a aceleração, a gente indica que ela é negativa para isso, certo? Mas, ele aqui na questão, se a gente for lembrar, ele pediu o módulo. Módulo é quando você pega o valor positivo. E o valor positivo é 3. Então, está aqui 2 e 3. Certo? Então, alternativa D. Tudo bem? Deixa eu pegar outra aqui. Cadê? Aqui. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e o abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóvel realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Teste, simular colisão de 0,30 segundos de duração e os bonecos que apresentavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o modo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos, velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista?
Vamos lá. Cinto 1 é esse, um traço ponto, traço ponto. Então é esse aqui. A gente já fez essa questão. A gente resolveu ela em sala uns tempos para trás. Velocidade sobe muito, a aceleração sobe muito e aí desce muito. E isso não é bom, porque, né, muita aceleração é justamente o que vai causar um impacto grande no cinto de segurança, né? É a aceleração do boneco, inclusive. Então o boneco acelera muito e tem um tranco, ele faz trum, e aí para lá na frente e volta. Esse tranco não é bom para o peito de um ser humano, né? Você pode quebrar costelas e tal. Cinto 2 são os pontinhos. Esses pontinhos aqui. Olha como é bem fluido. Ele vai, aí ele é freado por um tempo, e aí que ele começa a desacelerar e voltar para trás. Então não é nada brusco, isso aqui é bom. Até agora esse aqui é a melhor de todas. Vamos olhar as próximas. Cinto 3 são esses pontinhos juntinho um do outro. Que ele vai lá em cima rapidão e aí cai mais rápido ainda. Então não é legal. Ele tem um tranco muito grande. Isso aqui com certeza vai machucar uma pessoa. Cinto 4, que é o inteirinho, ela sobe relativamente rápido, tem um tranco, né? Mas ainda assim é uma subida bem leve, isso é bom. Aí tem um certo tranco aqui que a velocidade estagna por um tempo e depois cai. É bom, mas o 2 ainda é melhor. E o cinto 5 sobe de uma vez e também tem o tranco e cai de uma vez. Também não é bom. Então, o cinto 2, melhor opção, letra B. De bola. Ok? Ai, meu Deus. Vamos lá. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Pessoal, volta lá pra mim tirar print. Oi? Desculpa? Tirar print e volta lá na outra questão. Essa aqui? Sim. Você quer tirar print da questão aqui assim? Obrigada. Beleza. Pronto? Quer tirar print das respostas também? Sim. Minutinho. Prontinho. Pronto? Beleza. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Então vamos lá. Associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Entre a pessoa perceber que tem um problema e realmente pisar no freio, existe uma distância, certo? Porque demora um pouco para esse comando chegar e você realmente apertar o freio e o carro começar a frear. Então vai ter um momento em que nada vai acontecer. Como a pessoa já estava com velocidade constante, o, ele vai andar um pouquinho e depois vai começar a frear. E aí, que é justamente a segunda etapa. É a distância que ele percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Desaceleração constante quer dizer que a velocidade vai diminuir de forma linear. Como assim linear? Uma coisa mais ou menos assim, ó. É uma velocidade constante até perceber que tem um problema. E aí a pessoa começa a frear, certo? Por quê? Porque é tudo constante. A gente está considerando a velocidade inicial constante e, depois a desaceleração constante. Em uma coisa da vida real,
seria muito mais assim, né? Uma coisa muito mais fluida. Mas, nesse caso, letra B. Opa, não. Eu botei letra D? Ah, então é a letra D, olha só. Deixa eu ler de novo. Esse bolso gráfico apresenta a velocidade do automóvel. Uai. Esquisito isso. Estão com velocidade constante. Desaceleração constante. Velocidade linear. Ué. Essa eu marquei B, só que eu achei que eu tinha errado mesmo. Agora eu tô confuso de por que que é a letra D. E eu tinha feito essa questão antes de colocar ela aqui. Vamos pesquisar. Vamos pular para frente. Depois a gente pesquisa e encontra a opção correta. Mas é isso aqui que você faz quando você estiver no Enem. Você não sabe? Tá meio em dúvida? Passa para frente. Vamos para o próximo. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Primeiro, mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. Segundo passo, a pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça próximos do zero da régua, sem tocá-la. Então é tipo assim, você pega a régua, segura ela lá em cima, lá no ponto máximo, e outra pessoa segura aqui no ponto mínimo. E aí, segura não, né? Só põe os dedos e fica assim. E aí, no terceiro passo, sem aviso prévio, a pessoa que está segurando a régua em cima solta e a outra pessoa vai tentar segurar o mais rápido possível. E aí você olha quantos centímetros para cima isso foi. E aí tem um quadro aqui e mostra 3 pessoas conseguiram, né, que pegaram a régua e os tempos de reação de cada pessoa. E a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação por QA. Vamos lá. A distância aumentou um tantão, aqui, ó, foi de, vamos dizer, 0,15 para 0,30. Mas o tempo não aumentou tanto. O tempo aqui aumenta 0,15, o tempo aqui vai de 0,17 até 0,24. Aumenta 7. Enquanto aqui aumenta 15, aqui aumenta 7. Aqui foi de 0,14 para 0,17, aumentou 3. E aqui aumentou 5, de 0,10 para 0,15. Por quê? Vamos ver. Porque a energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido. Não. A energia mecânica se conserva. A gente vai ver isso na próxima aula. A resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. Não, porque a resistência do ar é a mesma. O ar é o mesmo. A aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. Não, não varia. A aceleração da queda da régua é a gravidade. A gravidade é a mesma o tempo inteiro. A força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. Aqui sim. A força-peso da régua tem um valor constante, porque a gravidade é constante e a massa da régua é constante. Então, a aceleração dela é uniforme, ela tem aceleração constante. Por causa disso, um movimento acelerado, ela anda mais rápido quanto mais tempo ela ficar andando, porque a aceleração vai fazendo ela aumentar a velocidade com o tempo. Então, se demora mais a pegar a régua, ela vai descer mais. Certo? Velocidade da régua é constante, não é constante, é acelerada, provoca uma passagem linear de tempo. Isso aqui é baboseira, não está falando nada. Isso aqui não... Ok. No dia 27 de junho de 2011, o asteroide 2011 MD, com cerca de 10 metros de diâmetro, passou a 12 mil quilômetros do planeta Terra, uma distância menor do que a órbita de um satélite. Então ele passou muito pertinho da gente. A trajetória do asteroide é apresentada na figura abaixo. Explicação física para a trajetória descrita é o fato de o asteroide... Vamos lá. O asteroide veio aqui, 29 de junho... Não, peraí, é o contrário, ele veio de cá. 26 de junho ele estava aqui. 27 de junho ele estava aqui. Aí de 27 para 28 ele passou do ladinho da Terra, fez uma curva fechadona. No dia 28 ele já estava aqui, do outro lado. Aí dia 29 ele já estava indo embora, foi-se embora.
Então, por que que ele fez essa trajetória? É porque ele estava se deslocando em um local onde a resistência do ar é nula? Não, isso não faz sentido. Porque a resistência é nula, ele vai fazer uma curva, faria mais sentido se aqui especificamente tivesse uma resistência do ar maior que fizesse ele meio bater e sair, mas não é isso que está acontecendo, não tem a resistência do ar maior aqui. E ainda assim, isso né, significaria que aqui está errado. Então, não. Deslocar-se em um ambiente onde não há interação gravitacional. Não, porque a Terra está bem aqui, a Lua está bem aqui. Tanto a Terra quanto a Lua vão exercer atração gravitacional nesse asteroide, especialmente porque ele, obviamente, é menor do que a Terra, né? Senão a Terra que estaria sendo puxada para ele. Mas ele que veio na direção da Terra e foi embora. Sofrer a ação de uma força resultante no mesmo sentido de sua velocidade. Não, porque se fosse no mesmo sentido da velocidade, ele ia ter acelerado e não virado, né? Feito um retorno. Sofrer a ação de uma força gravitacional resultante no sentido contrário à sua de velocidade. Isso aqui já é um pouco mais interessante, porque ele sofre uma força gravitacional que quando ele chega aqui, ele está com velocidade para frente, a força gravitacional está em outro canto, mas não está no sentido contrário, né? Ela está em outra direção. E aí está aqui, está sob a ação de uma força resultante cuja direção é diferente da direção de sua velocidade. Então ele estava com velocidade, se vocês olharam, ele estava vindo bem retinho, velocidade constante aqui para frente. Aí, quando ele chega aqui, ele começa a ter uma atração da Terra na diagonal, em uma direção diferente da velocidade dele. Então ele começa a ser puxado para cá, ele está sendo puxado, até que uma hora a velocidade dele é grande o suficiente para ele escapar da gravidade. Ele já começa a se afastar daqui, né? Isso é uma junção da velocidade que ele já estava com a força gravitacional da Terra. Então ela puxa, aí ele chega pertinho, mas como ele estava muito rápido, a gravidade da Terra não é o suficiente para fazer ele cair na Terra. Ele só chega mais perto e vai embora. Certo? Então, letra E. Está sob a ação de uma força resultante cuja direção é diferente da direção de sua velocidade. Acabando. O curling é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais. No jogo, 2 times com 4 pessoas têm de deslizar pedras de granito sobre uma área marcada de gelo e tentar colocá-las o mais próximo possível do centro. A pista de curling é feita para ser o mais nivelada possível para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem com vassouras especiais o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-la. Isso é fundamental para o decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem a interferência dos varredores, verifica-se que o módulo da desaceleração da pedra é superior se comparado à desaceleração da mesma pedra lançada com a ação dos varredores. A menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo da... Vamos lá. A galera varrendo faz a desaceleração ser menor, né? Quando tem a ação dos varredores, a desaceleração é menor do que sem a interferência dos varredores. A desaceleração é a diminuição da velocidade, né? Então, quando varre, a pedra fica com velocidade maior. Velocidade maior significa que ela vai andar uma distância maior, e isso é bom. Ela vai chegar mais perto do objetivo deles. Mas aí, né, por que que a menor desaceleração acontece, né? Por que que os varredores fazem isso? Os varredores diminuem o módulo da força motriz sobre a pedra. Não existe força motriz. Isso aqui não. Força de atrito cinético sobre a pedra. Deixa eu só olhar isso aqui. É isso mesmo. Ele diminui o atrito, né? Ele diminui o módulo da força de atrito. Olha só, vamos olhar os outros. Força-peso, que vai ficar mais fácil de entender. Eu sei que a gente não falou muito sobre atrito cinético, mas com a pegadinha aqui é do atrito. Ele diminui o atrito, por causa disso ela anda mais. Vamos olhar as outras para ter essa certeza. A força-peso paralela ao movimento da pedra. Não.
Porque a força pesa para baixo, o movimento é para frente. Eles não são paralelos, eles são perpendiculares. A força de arrasto do ar que atua sobre a pedra. Não, porque os caras varrer o gelo não vai diminuir a força de arrasto do ar, não faz sentido. E a força de reação normal que a superfície exerce sobre a pedra também não, porque a força de reação normal é uma reação ao peso da pedra, não a varredura dos caras aqui, dos varredores, não influencia o peso da pedra. Então, é a força de atrito. Quando eles varrem, eles deixam o gelo mais liso. Então, o atrito entre a pedra e o gelo diminui e ela consegue andar mais por causa disso. Certo? Vamos lá, acho que dá tempo de mais uma. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. O piloto consegue apanhar o projétil, pois... Então, vamos lá. O cara estava voando, estava lá no aviãozinho dele. Uhul! Tal, massa, curtição. Mentira, não era curtição porque ele estava na guerra, né? Mas enfim, estava lá. E aí, viu uma paradinha, né? Parada assim. E aí ele pegou e viu que era uma bala, né? Como assim o cara pegou uma bala? Vamos lá. Letra A. Ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. Não. Porque uma coisa não para assim, né? Não é desenho animado. Não chega numa parede de ar e para de repente. A coisa vai perdendo velocidade e caindo. Então, não. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior. Não. Se a velocidade fosse visivelmente superior, ele não ia ter visto, né? Não ia ter dado tempo de ver e pegar a bala, porque justamente ele fala que está parada. Se ela está parada, então a velocidade dele da bala tem que ser a mesma, né? Se ele tiver com velocidade muito maior, a bala ia ficar para trás. Então, não. Ele foi disparado para cima com velocidade constante no instante em que o avião francês passou. Não é velocidade constante, porque se você atira uma coisa para cima, ela nunca vai ter velocidade constante. Ela sempre tem uma velocidade desacelerada. Então, não. E não foi, com certeza, não foi no instante em que o avião francês passou, porque demora um tempo dela chegar, né? São 2.000 metros. Vai demorar um tempo até ela chegar lá em cima. O avião se movia no sentido oposto ao dele, com velocidade de mesmo valor. Não, porque se o avião estivesse se movendo para cá e o projétil para cá, eles iam passar um pelo outro e não ia dar tempo dele pegar, né? O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor. Aqui sim. É a mesma coisa do busão. Quando eu estou no ônibus, se eu olhar para um outro passageiro do ônibus, a gente vai estar andando, né? Ele sempre vai estar parado com relação a mim. A gente vai estar sempre juntinho. Porque a gente tem a mesma velocidade, a velocidade do ônibus. O projétil, né, a bala, estava com a mesma velocidade do avião. Então, se eu olhasse, eles iam estar fazendo assim, ó, andando igualzinho. Aí o cara olhou e viu a bala parada, andando na mesma velocidade que a dele. Por isso ele consegue pegar. Porque ele está indo tão rápido que ela não vai ter impacto na mão dele. A grande coisa do impacto da bala é que ela está vindo muito rápido e sua mão está parada. Só que como ele está se mexendo na mesma velocidade, na mesma direção e sentido que a bala, ele só pega. E não tem nenhum problema. Ele pega uma bala assim na mão. Essa aqui eu achei bem legal quando eu li. E acho que chegamos ao fim da aula, né? Saulinho está aí? Ainda não? Será que eu faço mais uma? Espero ele chegar. Acho que eu vou fazer mais uma, que eu acho que a próxima é tranquila. Essa aqui é mais de boa, eu acho. Tem uma continha, mas é tranquilo. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidade máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Essa aqui, na verdade, nem precisa de muita conta, não. Pensa só. Se a velocidade máxima, se a velocidade que ele está andando, né? Ele vai andar continuamente na velocidade máxima. Então,
se a velocidade que ele está andando é de 80 quilômetros por hora e a distância a ser percorrida é de 80 quilômetros, ele percorre 80 quilômetros em 1 hora, porque ele anda 80 quilômetros por hora. Então, ele vai percorrer o primeiro trecho em 80 quilômetros. O segundo trecho, a velocidade máxima, a velocidade dele, é de 120 quilômetros por hora. E ele vai andar 60 quilômetros, que é metade de 120. Então, se ele demora 1 hora para andar 120 quilômetros, para andar a metade de 120, ele vai demorar meia hora. Certo? Isso aqui é uma regrinha de 3, basicamente. O primeiro não, né? O primeiro é só 80 quilômetros por hora, 80 quilômetros, enfim, em 1 hora. No outro, meia hora. Então, 1 hora e meia. Letra C. Ok? Ainda estamos sem Saulinho. Mas acho que agora deve dar tempo de fazer a outra. Esse aqui é um pouco mais comprido. Vamos ficar por aqui mesmo. Ficar bem. Mas vocês viram que quase nenhuma teve conta? Eram todas conceituais? Isso, no Enem, isso normalmente significa uma questão um pouco mais fácil. Porque a gente precisa realmente lembrar desses conceitos. Então, se vocês quiserem depois rever essa correção para ir pensando nesses conceitos direitinho e tal, acho que seria legal. Acho que não seria ruim não, tá? É isto. Aula que vem, a gente volta com matéria. E eu posso corrigir o último exercício aí. Não sei nem se tem mais um depois desse. Talvez tenha. Mas aí corrige rapidinho e aí a gente segue com a matéria. Vamos falar sobre energia mecânica e conservação de energia. Só esperar o menino Saulo. Vocês estão bem? Chegou um pessoal aí que eu não comentei. Cláudia, Laura, Marlúcia, Simone, Letícia, que eu cumprimentei, mas eu acho que não estava me ouvindo na hora. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Onde será que se encontra o menino Saulo? Gente, ainda tem aula, tá? Tem a aula agora do Saulinho. Uma pessoa saiu. Acho que eu me vou. Acho que o Saulinho se vira. Não tem aquele negócio de passar administrador, né? Bom, eu vou nessa. Vocês... Alguém aí manda um abraço pro Saulinho quando ele entrar aí. Até mais, gente. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite. Até semana que vem. Durmam bem. Se vocês espirrarem, saúde. Feliz Natal. Até mais.